Seu Ronaldo, o senhor está aí ou o senhor caiu? Eu acho que nós vamos começar e ele congelou, galera. Vocês estão enxergando o Ronaldo por aí? Tá ali ele. Pode começar, professor, se o senhor não congelou aí. Estão me escutando aí? Eu não te escutei por último aqui, Tony, que cortou a internet aqui. Não, eu disse que está gravando, não se preocupe, agora fica gravado. Estou avisando. Então, uns 10, 15 minutos de aula, eu corto, tá? Para ficar os vídeos gravados para as pessoas que vão assistir na comunidade depois, tá? Eu vi que a moça falou inglês comigo aqui, ela... E quando ela fala inglês, ela pede autorização para usar a sua imagem. O senhor já autorizou, tá na sala aí. Ó, galera, a regra é séria mesmo, ó. Se tiver com a câmera fechada, ó, deixa eu ver, o Fábio Saldanha, o Matheus, a Cristiane e a Shirley, quando terminar o bloco aqui, eu derrubo vocês. Ele tem que estar olhando vocês nos olhinhos aí, para poder dar aula tranquilo. Câmera aberta, tá? Pode seguir, professor, fica à vontade. Professor, vamos começar por onde o senhor quer começar aí? Pode ser pelo começo. Pelo começo. Bom, falei um pouco, né, me apresentei um pouco aí da caminhada, assim, e o professor Tony aqui, eu quero agradecer ele aí pela oportunidade, né, de falar com esses mestres da dança aí que estão nos acompanhando, com certeza as pessoas que estão estudando, né, estão comprometidas, que têm os seus grupos também, e para mim é um prazer estar falando assim. O professor falou, vamos falar lá sobre a ideia de, né, os resultados e como buscar com cada grupo, com os grupos, uma ideia de uma performance assim bem do trabalho top, de um resultado, né, que a gente, querendo ou não, a nosso meio da dança, ele exige sempre o resultado. As pessoas, tem muitos críticos que falam que isso é um erro do nosso movimento, que isso é um erro da conduta e tal, dos trabalhos, mas não adianta, a gente tudo visa o resultado de certa forma. Só que com a experiência que eu tive com o trabalho em relação principalmente a como chegar nos resultados, eu tive que aprender a inverter esses valores, né? Que o que os grupos fazem muito hoje é sempre ao contrário, né? E nós, como os líderes e como os instrutores que precisamos mostrar o resultado, às vezes a gente cai no erro de inverter esse valor, que é primeiro querer o resultado, né? Pensar no resultado lá, e a gente fala muito na prática, eu falo isso para os dançarinos, fica imaginando sempre o troféu e esquece da caminhada, né? E eu, com o tempo, ia caindo em algumas, como diz, algumas armadilhas assim atrás do resultado, eu fui aprendendo que eu tinha que também aprender a cultivar e a curtir mais essa caminhada, né? E colocar os grupos de dança, os dançarinos, nesse espírito que primeiro, claro, a gente quer a competição, ninguém quer perder, né? Não só porque a gente é cobrado, porque o instrutor tem que dar esse retorno, mas o ser humano, por ser o ser humano, ele não quer perder, né? Ele quer vencer, ele quer mostrar o seu melhor, ele quer dar o resultado. Só que o meu maior objetivo hoje, com a experiência que eu tenho, assim, chegando nos resultados, eu aprendi que a caminhada tem que ser mais prazerosa e valiosa do que esse próprio resultado. E o Bernardinho cita muito isso, né, sobre que as pessoas esquecem a maneira de fazer, de como fazer, para pensar, para querer chegar no resultado. Se a gente não tiver essa ideia e essa valorização da caminhada, né, a valorização das pessoas, o entendimento de todo o processo, o resultado é praticamente impossível de a gente atingir, né? Claro que eu vejo também os resultados em vários níveis. Tem gente que pensa num bom resultado de estar no domingo da final, tem gente que pensa um bom resultado de conseguir construir um grupo, tem gente que pensa um bom resultado de ser o campeão do Enarte, de ser o campeão do outro rodeio, de ser campeão do festival. E eu vejo que em diversos níveis ou sonhos e objetivos, a gente precisa ter esse gosto pela caminhada, né? Não sei se eu posso falar um pouco, professor, assim, de algumas coisas que eu fui colhendo, né, com o tempo, assim, do dia a dia, assim, do trabalho, e fui percebendo, né, tendo a oportunidade de ir em vários lugares, assim,
e de trocar ideia com outros professores, que fui convidado para fazer. As pessoas falam muito correção, né? Vem fazer uma correção aqui e tal, mas alguns lugares que eu fui, eu percebi muito, e também com a lida, que a gente estava muito na lida da avaliação, quando a gente estava avaliando, e a gente ia em diversos rodeios, frequentava, digamos assim, vários lugares onde as pessoas falavam dos grupos para nós, trocavam as experiências do que eles viviam no dia a dia. Bom, aí, com esse trabalho dos grupos e pensando em transformar as ideias dos lugares onde eu consigo trabalhar, né, dar essa transformação das pessoas entenderem que primeiro é a caminhada e depois o resultado, eu fui agregando alguns fatores do trabalho, né? O que eu percebi? É bom que a gente está nesse grupo aqui, porque a gente sabe que cada um tem a sua característica individual, cada um tem a sua característica de dar aula, do tratamento, né, com a entidade, com o dançarino. E o que eu fui detectando com tudo isso? Com a experiência que eu estava tendo em estar com várias pessoas muito tempo. Que a maioria muitos professores do nosso meio, né, da nossa dança tradicional, eles tinham uma ideia diferente do dançarino e da entidade. Eles tinham uma ideia que eles eram o contratado, que eles eram somente remunerado, e muitas vezes até o dançarino era o próprio inimigo deles, né? Então eu fui tentando construir uma maneira diferente, uma maneira onde que a gente tem que fazer um trabalho em equipe acontecer 100%. Um dos maiores problemas dos nossos grupos é a gente não conseguir trabalhar em equipe, né? Porque a gente vai criando uma ansiedade no dia a dia e daqui a pouquinho a gente quer ultrapassar a função do outro, achando que eu vou poder resolver o problema que talvez ele está com um pouco mais de dificuldade. Então, eu fui colhendo essas ideias dos lugares que eu fui, das experiências que eu tive com alguns professores. E um dos maiores erros que a gente cai, os instrutores, assim, principalmente no início, é que a gente acaba, de certa forma, dividindo um pouco a equipe, né? Dividindo a equipe quando a gente quer colocar o dançarino lá no início, que a gente não vai tendo aquela experiência de como ir agregando a equipe, que a gente quer colocar o dançarino na divisão dessa equipe, né? Que ele é apenas a pessoa que está sendo ensinada, que é a pessoa que está ali querendo uma escalação para dançar uma dança, para estar numa apresentação, e a gente acaba não trazendo ele para um momento que ele tem que estar junto com o instrutor, né? Um dos maiores problemas que eu vi foi muito isso aí. Então, o tratamento do instrutor com o dia a dia ali com o dançarino, né? E hoje eu vejo que isso me ajuda muito, até porque eu sou um cara muito exigente, né? Muito exigente. Eu cobro muito do dançarino esse retorno dele em relação à evolução como dança, como comprometimento com a entidade que ele está, e principalmente como evolução como pessoa, né? Porque a gente sabe que quando as pessoas chegam numa entidade tradicionalista, alguns não sabem nem como funciona, né? Um CTG, não sabe nem como que funciona o nosso meio tradicionalista. Então, nós, como liderança, nós temos que ir, de certa forma, moldando as pessoas em relação ao aprendizado de como funciona a entidade, de como funciona o tradicionalismo, de como funciona um grupo de dança. Então, isso vai gerando algumas coisas, algumas pedras pelo caminho, como eu falo, né? Então, a gente precisa fazer o dançarino ter essa consciência e esse entendimento de como isso funciona. Então, eu conseguindo amadurecer muito isso na minha cabeça, eu comecei a ter uma ideia que o dançarino passava a não ser um adversário para mim, né? E que ele entendesse também que eu não seria um adversário para ele, que eu seria o instrutor, uma pessoa que vai estar junto com ele na mesma caminhada e que a gente está buscando o mesmo objetivo. E eu vi algumas condutas que iam de desencontro a isso, né? Então, e também vários lugares que eu fui, que depois acabei formando os trabalhos, assim, era uma grande reclamação das pessoas que estavam na entidade, né? Então, e eu acredito que para a gente ter um trabalho de bom rendimento, e é um trabalho que é árduo, que é um trabalho que a gente fala que que demanda muito sacrifício das pessoas, né? Porque todos têm a sua vida e eles precisam abrir mão dessa vida deles, de certa forma, para poder desenvolver o trabalho que eles gostam, que eles amam fazer, que é dançar, para
para a entidade, para o grupo de dança ter esse resultado que eles tanto sonham, né? Então, é um mecanismo muito difícil, é uma conscientização muito difícil. Mas eu acredito que isso me ajudou muito. Me ajudou muito também a ideia de eu ter um grupo, de conhecer o grupo e estar dentro do grupo. Eu percebi no longo do processo assim que eu fui colhendo várias ideias para o trabalho. Eu tinha uma experiência como instrutor de mirim juvenil e eu precisava conhecer como funcionava os grupos adultos, né, a conduta e o que eu poderia colher para a coisa também acontecer, mas pensando sempre num trabalho de alto nível, pensando lá no mínimo nos 5 primeiros, né? Então tive que também estudar muito qual que era a conduta desses trabalhos e ao mesmo tempo eu sempre pensei, bom, eu não posso falhar no que esses grupos, mesmo sendo um grupo de alta performance, está lá entre os 5, eles acabam falhando. Então eu preciso desenvolver uma maneira e desenvolver um trabalho que vá me levar 100%, quase 100% de excelência, porque a gente sabe que a gente vai ter nossos defeitos, que vai ter os problemas, que a gente, de certa forma, não vai ter, em muitos momentos, o entendimento das pessoas que nos contratam, porque eles contratam, às vezes, um instrutor para somente o resultado, eles acham que tu vai chegar lá e vai conseguir fazer tudo acontecer sozinho, né? E eu aprendi no longo do processo, isso eu quero que vocês percebam, assim, eu dou uma sugestão para vocês perceberem no trabalho de vocês, que sozinho a gente não consegue desenvolver, né? A gente consegue desenvolver a técnica, a gente consegue trabalhar a técnica da dança, consegue desenvolver, planejar muitas coisas, mas sozinho dentro da entidade a gente não tem como fazer acontecer. Sozinho não. E eu vejo que em muitos lugares que eu fui para trabalhar, uma das maiores falhas que tinha dentro desse processo todo, das pessoas que tanto queriam o tal sonho, o objetivo, era esse processo de as coisas não acontecerem com um trabalho em equipe. Então, a gente precisa desenvolver o máximo o senso de trabalho em equipe. Claro, cada instrutor tem uma característica. Eu, no início, eu era muito centralizador, né? Eu achava que eu ia resolver os problemas do planeta do CTG e aí não acontecia, né? Não tinha como. Então, eu tive que aprender e ir desenvolvendo um método de trabalho mais em equipe, de envolver mais o CTG também, uma coisa que acontece muito, que eu vi também, isso eu colhi na minha caminhada, assim, quando eu estava tentando planejar ou formatar uma maneira que eu conseguisse atingir, né, o objetivo, não em pouco tempo, porque a gente sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia, mas que eu conseguisse atingir um alto nível de trabalho com os grupos e colocar esses grupos no alto nível. E uma coisa que acontece muito é essa maneira das pessoas chegarem no CTG e elas têm, claro que eu tenho a minha técnica, que eu tenho a minha metodologia, mas hoje eu tenho uma ideia, e isso eu carrego já há alguns anos, que eu tento envolver muito o grupo, né? Tanto que eu posso dizer hoje que de todas as temáticas do Enarte, esse ano eu estou fazendo 20 anos, mais ou menos, praticamente 20 anos trabalhando profissionalmente com as danças, e foram raras as temáticas que eu cheguei lá e, ó, não, a temática vai ser essa, tem que ser essa minha ideia. Até tive as ideias, mas sempre consegui envolver muito o grupo, né? Envolver muito a entidade e que as coisas saíssem, né? Para temática, para criação de sapateio, criação de sarandeio, formações das danças, e eu consigo hoje colher muito isso dos grupos. E eu sei que alguns, eu sei, a minha escola é uma escola onde o professor, ele fazia tudo, né? Ele não admitia, ele não é capaz que ele ia admitir que o dançarino ia montar uma formação na rancheira de carreirinha. Capaz que ele ia admitir que um dançarino ia ensinar o outro colega lá sobre a expressão facial da dança, ou que ele ia dar uma palestra lá do ensaio sobre a interpretação da tirana. E com o tempo, eu fui tentando desenvolver o máximo isso, eu inverti essa ideia. A minha ideia é que tudo tem que surgir de dentro da entidade, né? De dentro do grupo de dança que eu estou trabalhando. Claro, eu sempre tento buscar os mecanismos que eu preciso para certa temática ou para certo desenvolvimento de uma expressão corporal. Eu vou tentar buscar o melhor naquela. Eu preciso de uma pessoa que vá trabalhar tal fundamento lá, um laboratório, lá uma oficina sobre tal dança.
como aconteceu no início lá que a gente fez o flamenco lá no Tiaraju, ninguém lá tinha, ninguém dominava o flamenco, né? Algumas meninas sabiam um pouco da dança, mas a gente sabia que era o básico para a gente que não conseguiria contemplar de certa forma naquela ideia da temática do que nós queríamos. Bom, então nós fomos atrás, um trabalho todo em equipe, todo o CTG envolvido e principalmente as nossas lideranças, e buscar o melhor que fosse para o flamenco. A mesma coisa foi do Flamengo, do Malambo, a mesma coisa foi do tango. Então acredito que isso é importante, a gente ter essa leitura do que nós precisamos para fortalecer o nosso trabalho, né? Mas nós temos que tentar sempre sugar, eu falo isso aí, né? Sugar o máximo da nossa equipe. E eu cheguei em muitos lugares que as pessoas, não, mas aqui a gente não monta sarandeio. Aí eu disse, não, mas agora, daqui para frente, o processo vai ser vocês montarem o sarandeio. Não, mas aqui a gente, quem cria o sapateio é o fulano que a gente contrata, paga não sei quanto, ele vem aqui. Não, a partir de agora, quem vai montar o nosso sapateio somos nós. E aí, claro, a gente vai criando um mecanismo, vai criando a metodologia e vai tentando explorar e desenvolver essa questão do grupo, né, do envolvimento da entidade. Eu sempre falo também hoje hoje eu estava conversando com uma menina, uma dançarina lá, que ela teve um problema e acabou faltando lá a participação ontem na Penha, né, que ontem era os 60 anos do Tiaraju, e a gente carrega sempre uma ideia que o dançarino lá ele não pode só dançar, porque muito tempo o Tiaraju foi um grupo de dança adulto, de certa forma, né? As pessoas chegavam lá, colocavam sua bota, seu sapatinho, ensaiavam e tchau. Quem arrumava a mesa para o evento, quem lavava o chão, era uma comissão dos pais, era alguém da patronagem. Eu falei, não, isso a gente tem que mudar. A gente tem que envolver a nossa equipe, o nosso time de dançarinos, que muitos falam assim, tem que envolver com toda a entidade. A gente precisa que as pessoas estejam aqui de 100%, né, de corpo e alma. Não adianta só vir aqui dançar, se eu falo, como eu falo, o Cristiano Ronaldo da dança, mas na hora que nós precisamos para mover a entidade, precisamos que crie raiz, né, que tenha amor pelo que está fazendo, pela entidade que está, pela camiseta que está vestindo. Então nós conseguimos mudar essa mentalidade. Eu tento levar isso muito para os grupos que eu vou trabalhar, porque eu sei que tem muitos lugares que eu cheguei que na própria entidade, as 5 categorias, né, que tinha lá, os grupos de dança, eles eram totalmente divididos entre eles. E não que isso tinha que ser o mesmo instrutor em todas as categorias. Hoje eu tenho esse privilégio no Tiaraju de ser o responsável técnico, né, em todas as categorias, desde a Miquinha até a Chiru. Mas a gente tem uma grande equipe que desenvolve esse trabalho das danças e que está junto comigo, assim, né? Eu sou uma engrenagem dessa equipe que toca o trabalho. E em muitos lugares que eu fui, era muito dividido a entidade. Tony, eu não sei se eu consigo, assim, eu tô fazendo uma abrangência, assim, e eu não sei, a galera, não sei se está conseguindo anotar aí, porque eu vou... Vamos fazer assim, professor, vamos dar um intervalo, vou parar esse vídeo aqui, e para a gente deixar eles perguntarem, vamos dar uma palavra-chave. Aí vai ficar esse vídeo e eu volto a gravar, pode ser? Pode. Então, vamos botar aqui, ó, excelência. Segunda palavra-chave, excelência. O senhor falou na sua fala aí, excelência. E aí, Show.